paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo para nós darmos continuidade aos estudos das lições da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2023. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui e temos a você como um dos nossos alunos e irmãos que estão interessados em crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida a cada dia mais, que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero aqui deixar, meus amados, como sempre, destacado, você acompanha na tela, o tema geral desses 3 meses que nós estamos estudando, que tem como título Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esse então é o tema geral dos nossos 3 meses. Deixar aqui também registrado o título da lição, você acompanha na tela o título da lição de hoje, lição de número 5, que tem como título Motim em Família. Esse então é o tema da nossa lição de hoje, Motim em Família. Quero também deixar, meus amados, o textuário, você acompanha na tela. O textuário da nossa lição está em Filipenses, no capítulo 2, verso 14. Abre aspas, diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, verso 14. Então aí está o nosso textuário. Deixando aqui destacado também a verdade prática, você acompanha na tela. A verdade prática diz assim, meus amados: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está a verdade prática da lição de hoje, deixando também destacados os tópicos e subtópicos da nossa lição. Você acompanha aí na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico, meus amados, a influência negativa da murmuração. O primeiro subtópico diz: assim nasce um motim. O segundo subtópico diz: a primeira queixa. O terceiro subtópico diz: a segunda queixa. E o quarto subtópico diz: a terceira queixa. O segundo tópico da nossa lição, meus amados, tem como título o motivo da rebelião de Miriam e Arão. O primeiro subtópico diz a inveja. O segundo subtópico diz o motim familiar promove dissabores. Glória a Deus. O terceiro tópico da nossa lição diz Moisés, um homem manso e humilde. O primeiro subtópico diz o mais manso que havia na terra. O segundo subtópico diz o fardo de uma liderança. E terceiro subtópico, a punição de Miriam e Arão. Glórias ao nome do Senhor. Então aí está, meus amados, os tópicos e subtópicos da nossa lição. Se você escutar algum barulho agora, meu amado, é porque começou aqui uma chuva, tá bom? Vamos perdoando aí, porque em relação a isso nós não temos o controle. Eu espero que o irmão esteja me escutando bem, tá bom? Quero também deixar destacado, meus amados, você acompanha aí na tela, os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. O segundo objetivo é identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E terceiro, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já dá para nós termos uma noção, com todo esse apanhado, meus amados, que essa lição será muito proveitosa, enriquecedora
para as nossas vidas e que de fato assim seja na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pedindo com humildade o seu apoio, para que você que não é inscrito possa inscrever-se no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque nessa simples atitude sua você estará nos ajudando muito, meus amados, amém? Então, que você possa aí nos ajudar em nome de Jesus. E assim também, mais uma vez, deixo aqui indicado 2 cursos para vocês, está aí na descrição desse vídeo. O primeiro link você vai ser direcionado para a Academia de Pregadores, uma academia que surgiu para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, uma escola online muito séria, reconhecida por diversas denominações, inclusive a CGA-DB, imprime ali o currículo ou o certificado de conclusão do curso, tem ensino básico, ensino médio e o bacharel livre, tudo isso nessa plataforma. Se você clicar aí no primeiro link, milhares e milhares de alunos já estão fazendo parte dessa escola, estão sendo grandiosamente edificados, meus amados. Já o segundo link é o professor de escola dominical inesquecível. Você quer se aprimorar, quer buscar a capacitação para ser um professor de escola bíblica dominical, e também eu deixo aqui um link para que você seja abençoado e se torne realmente um professor inesquecível. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora sim, meus amados, nós vamos entrar na lição. Começando aqui pelo título, dá para extrair alguma coisa do título? Sim, com certeza, porque você pode estar trazendo o conceito da palavra motim. Por exemplo, motim em família. Qual o conceito de motim? Eu destaco aqui para nós: toda ação contra qualquer autoridade que se defina pelo uso de violência, pela falta de ordem ou pela utilização de armas. Então, o motim são ações contra autoridades pelo uso de violência, da falta de ordem ou utilização de arma. Então, isso é o conceito de motim, ações, práticas contra autoridades, com violência, com desordem, ou não querendo obedecer às ordens daquela autoridade, e assim também utilizando armas. Esse seria então o conceito de motim aqui para nós. Olhando aqui, queridos, para o textuário, eu quero destacar um ponto, porque o textuário diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O primeiro destaque que eu faço, olhando para o textuário, porque eu quero trazer 3 aqui para nós. O primeiro o proibido aqui não é deixar de fazer, pois isso por si só seria errado. Em relação à obra de Deus. O texto não está dizendo que nós devemos deixar de fazer a obra de Deus, porque isso por si só já seria errado, quando eu deixo de fazer a obra de Deus. Então o texto diz: fazei todas as coisas sem murmuração. O texto não está dizendo para nós deixarmos de fazer as coisas ou as obras de Deus, é deixar de fazer com as murmurações. Não deve existir murmuração, mas nós precisamos fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, tem gente que se apegar, se for para estar murmurando, eu prefiro nem fazer. Não, o texto não está dizendo isso, pelo contrário, a Bíblia por inteira instiga-nos a fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo, a vontade de Deus, trabalharmos em prol da obra do Senhor, para que ela cresça na face da terra. Então, por si só, deixar de fazer a obra do Senhor já é errado. Amém, meus amados? O segundo ponto, então, que eu quero destacar aqui dentro do texto áureo o problema é fazer reclamando, brigando. A orientação de Paulo para os irmãos lá de Filipos não é deixar de fazer, não é eximir-se de fazer,
mas fazer reclamando, brigando, fazendo contenda, desavenças. Não, a orientação é que nós devemos fazer tudo com amor, com carinho, com dedicação, com zelo, dando o nosso máximo, e assim o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quantas pessoas fazem, meus amados, fazem a obra do Senhor, têm muitos cargos, têm muitas atividades, mas fazem reclamando, brigando, fazem mal-humorado, fazem sem graça, fazem sem gosto, vão empurrando com a barriga, e isso é muito sério, meus amados. Nós precisamos ser movidos pelo amor, fazer a obra do Senhor movidos pelo amor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro apontamento que eu quero trazer dentro do texto áureo é que as murmurações e contendas são um grande mal. Murmurações e contendas, elas são um grande mal, que trazem consequências negativas, ruins, até muitas das vezes irreversíveis. As murmurações e contendas são sentimentos ou ações e práticas que contaminam o ambiente, contaminam as pessoas, a morte espiritual, e assim sucessivamente. Eram esses 3 detalhes que eu queria citar aqui, olhando para o texto áureo. Amém, meus amados? Vamos aqui então para a verdade prática, quando diz assim: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note, quando nós olhamos para a verdade prática, nós vemos o começo e nós vemos o fim. Qual é o começo? A murmuração. A murmuração é o primeiro passo. A murmuração é o início, que vai culminar aonde? Nas contendas. As contendas, elas surgem, na maioria das vezes, das murmurações. As contendas, elas surgem das murmurações. Então nós temos um começo e nós temos o fim, que seria uma consequência. O começo, a murmuração, e o fim, as contendas. E ainda continua dizendo aqui a verdade prática: por isso devemos evitá-las em nossa família. Ora, se a murmuração vai gerar a contenda, e a contenda trará prejuízo para a família, lógico, a lógica é que nós devemos então evitá-las, saná-las, fazer com que elas desapareçam, sumam, não aconteça, para que assim a família não seja prejudicada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, em se tratando do assunto de hoje, a contenda, ela vai surgir de um outro fator, que é a inveja. Ou seja, Arão e Miriam tiveram inveja de Moisés, por isso fizeram ali aquela contenda, aquele motim. Então a inveja é outro fator que gera contenda. A murmuração gera contenda, a inveja gera contenda. Então existem diversos fatores que fará com que a contenda apareça. Nesse caso aqui, a inveja na nossa lição. Amém, meus amados? Vamos adiante, aprendendo cada vez mais aqui com a nossa lição. Vamos para a introdução. A introdução diz assim, nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que a prudência evita as contendas familiares, para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui para a introdução, nós destacamos algumas coisas. Primeiro, que
o motim em família é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade entre as famílias, o motim, as contendas, as brigas, as desavenças. Por exemplo, meus amados, vocês vão de concordar comigo que existe no aplicativo do WhatsApp os grupos, não é isso? Grupo da família. Daqui a pouco começa a briga, daqui a pouco começam as discussões, daqui a pouco tem as desavenças dentro do grupo das famílias. O grupo se desfaz, o tempo passa, eles montam um grupo de novo, brigam, o grupo se desfaz. E assim é, meus amados, parece uma coisa, mas isso é algo que acontece com recorrência no meio das famílias. Mas como disse a nossa verdade prática, temos o quê? Que lutar, temos que evitar as contendas, para que não as murmurações, para que não gere aqui as contendas, as brigas, as desavenças, e assim o nome do Senhor venha a ser glorificado. Um outro detalhe que a lição aqui, ou o autor traz para nós, é assim: por isso, por causa daquilo que a contenda pode trazer, que é a desarmonia familiar, por isso aprenderemos que a prudência é prudente, evitar contendas familiares, para que a paz e a harmonia reine entre as famílias dos santos. Então, nós percebemos que essa aplicação, ela serve tanto para a família consanguínea, como também a família no sentido de igreja. Porque de qual modo, meus amados, visto que a igreja ela também é uma extensão da nossa família, a igreja também é a família de Deus, assim como na família consanguínea, de pai, mãe e filhos, na igreja também tem as contendas, Assim como existe a desordem ou a desobediência em relação à ordem do pai e da mãe, que é a autoridade no lar, existe também a desordem, a desobediência da autoridade de um pastor, de um dirigente, da irmã do ciclo de oração, e assim sucessivamente. E nesses dois núcleos familiares, se assim podemos dizer, existe a contenda que precisa ser evitada, visto que quando a contenda é evitada, o que resta? Qual é a consequência? Quando não há murmuração, quando não há contenda, o que resta? Resta paz e harmonia entre os familiares, entre os santos do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O detalhe também que o autor coloca é que é prudente evitar as contendas familiares. Quando fala de prudência, meus amados, pelo menos para mim, na minha conclusão, a prudência é a principal e o fato ou a característica mais marcante do crente é a prudência. Você há de lembrar comigo que Jesus conta a parábola das 10 virgens, não é isso? 5 loucas e 5 o quê? 5 prudentes. Porque essa deve ser a maior marca de um cristão: a prudência, a cautela, o cuidado, a observância. Ter prudência em tudo, na nossa fala, na nossa prática, nas nossas ações. Essa é a principal essa é a principal atitude, a principal característica de um cristão, a prudência. E quando nós somos prudentes, nós evitamos as murmurações e nós evitamos as contendas. Fazendo isso, o que resta é paz e harmonia, e é o que nós buscamos, meus amados. Amém? Então, vamos lá para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da lição diz assim: a influência negativa da murmuração. Eu já tiro até uma lição aqui desse tópico, do tópico, o nome do tópico, que diz a influência negativa, ou seja, não há nada de bom na murmuração. Tudo quanto deriva da murmuração é ruim, é negativo, é péssimo, é mal. Vamos aqui para o primeiro subtópico da nossa lição. Assim nasce o motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência. Então o motim começa
ou é caracterizado pela desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números capítulo 11 e 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora as 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Então, eu já trouxe um conceito de motim e a revista também traz um conceito de motim. O que é o conceito de motim, conforme aqui o autor da lição? É a desobediência ou reações negativas contra uma autoridade, contra uma liderança, contra as ordens estabelecidas, que foi o que aconteceu com Arão e Miriam, que se levantaram contra as ordens de Moisés, que se levantaram contra aquilo que Moisés tinha estabelecido, contra o próprio Moisés. Um outro detalhe que eu trago aqui para nós, meus amados, dentro aqui do primeiro subponto, que aqui uma rebelião não somente no aspecto familiar, mas também de uma liderança, né? São, como eu falei, dá para nós aplicarmos esse ensino tanto na questão familiar como igreja, como na questão familiar de pais e mães e filhos, né? No caso aqui, pegando o exemplo de Moisés e os seus irmãos, eles se levantaram contra a liderança, né? Quantos irmãos de igrejas se levantam contra o líder de departamento? Quantos irmãos ou irmãs se levantam contra os pastores? Eu sei, meus amados, que há pastores que realmente estão longe da vontade de Deus, estão corrompidos, estão dirigindo igrejas em pecado, mas precisamos ter muito cuidado em relação a isso. E tem pessoas que se levantam contra a liderança de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas que Deus realmente levantou, como levantou Moisés. Deus tem levantado pastores, líderes, e muitos irmãos têm se levantado contra esses homens de Deus. Por isso eu digo, meus amados, cuidado em relação a isso, que nós vamos ver que terão as suas consequências. Todo aquele que se levanta contra a liderança, líderes que foram levantados por Deus, tem consequências. Então, cuidado, meus amados, cuidado para que nós não venhamos sofrer ou padecer as consequências por esse tipo de atitude nossa. Amém? Então, vamos para o segundo subtópico da nossa lição. A primeira queixa. Nós vamos falar aqui 3, né? A primeira queixa: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com um inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, enquanto poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que viviam reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Isso está em Números capítulo 11, do verso 1 ao 3. Então, o que acontece, meus amados? Contextualizando aqui um pouco. O povo estava escravo no Egito 430 anos aproximadamente. Tinha uma promessa de Deus que os tiraria de lá, e assim Deus fez. Tirou eles com mão forte, mas, como eu gosto de dizer, do Egito até a promessa ou a terra prometida tem um deserto. Então eles começaram, para chegar na terra prometida, começaram a atravessar o deserto. E o deserto, nós sabemos, tem escassez de comida, tem escassez de água, tem um desconforto. Pela manhã o sol é escaldante, à noite é o frio. Mas mesmo assim, meus amados, nessa escassez, Deus os supriu de roupa, supriu de comida.
Supriu supriu a noite do calor, ali do frio, Deus deu calor. De manhã, no calor, Deus deu frio. Então, Deus cuidou deles, não como eles queriam, não como eles desejavam, mas Deus não deixou faltar. Tudo que era necessário, Deus deu para aquelas pessoas. Em algum determinado momento ali, no tempo deles, porque Deus tem um tempo e os homens têm um outro tempo, e o que nós precisamos é aprender a viver dentro do tempo de Deus. Infelizmente, os homens, dentro do tempo deles, não tiveram aquilo que eles gostariam, e acabaram o quê? Murmurando contra a liderança de Moisés. Eu sei que esse texto é muito rico de lições para as nossas vidas, meus amados, mas infelizmente nós não podemos nos aprofundar tanto, porque temos que dar sequência aqui ao estudo da lição, né? Com relação ao motim. Mas nós vemos ali que Deus, Ele está com ele em todo momento, e que o povo, mesmo sabendo que iria para o cumprimento da promessa de Deus, que era chegar na terra de Canaã, no meio do aperto, no meio da dificuldade, eles murmuraram e desejaram até voltar para o Egito. Sentiram saudade do pepino, da cebola, dos legumes. Assim acontece com algumas pessoas, no meio do aperto da fé, da dificuldade, eles acabam desejando querer voltar para o mundo, até esquecem, porque, meus amados, aquele povo viveu 430 anos aproximadamente como escravo, vivendo no aperto, na dificuldade, mas eles esqueceram daquilo a ponto de querer desejar voltar para lá. Assim são pessoas que viveram como o cavalo do cão no mundo. Deus os salvou, Deus os resgatou, tem a promessa da vida eterna, mas eles acabam querendo voltar para o mundo, esquecendo que viveram no passado, humilhados, sendo pisoteados por Satanás. Então, se você está nessa situação, passando no deserto, passando no estreito, não murmure, não questione a Deus, não desista da sua fé, continue olhando para as promessas do Senhor, continue olhando para o Senhor, continue crendo, confiando no Senhor, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Olhando ainda aqui para esse texto eu quero destacar um ponto para nós, que é aquilo que eu chamei de o alcance da murmuração. O alcance da murmuração, até onde a murmuração ela alcança. Nesse caso aqui, como diz o texto, aquela murmuração não só entristeceu Moisés, não só entristeceu o líder, não só falou contra o líder, mas alcançou a Deus, entristeceu a Deus. E é essa a lição que eu tiro para nós. Quando nós murmuramos contra um pastor, quando nós murmuramos contra um líder, quando nós murmuramos contra alguma coisa, meus amados, essa murmuração, ela alcança a Deus. Deus está vendo, Deus está contemplando. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, meus amados, porque Deus, aqui nesse caso, ele trouxe a consequência, como diz o texto, inclusive o texto bíblico. Deus mandou um juízo de fogo, e algumas pessoas ali foram consumidas, foram queimadas, foram tragadas pelo fogo. E, meus amados, que o temor de Deus possa invadir o nosso coração, para que nós não venhamos agir com murmuração, e essa murmuração chegue até a presença de Deus, amém? Vamos avançar. É sério, meus amados? A situação é séria, mas que nós possamos aprender e pôr em prática. Vamos avançar. O terceiro subtópico, ou seja, a segunda queixa. A primeira queixa é que eles estavam com fome e sentiram saudade do Egito e começaram a murmurar. O segundo, após experimentar o juízo de fogo no lugar no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada dia Deus enviava, e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. Finalmente, esqueceu-se
de todas as privações experimentadas como escravo no Egito. Viu que eu falei ainda agora há pouco? Continuando. Facilmente esqueceram-se de todas as privações experimentadas como escravo no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o mar vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros muitos milagres. A murmuração, veja só, a murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero destacar aqui 2 pontos para nós. 2 pontos aqui para nós. Quando ele diz assim, após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada dia Deus enviava e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. Qual é a lógica, meus amados? Qual é a lógica? Aquele povo, vendo que Deus trouxe o juízo sobre aquelas pessoas que estavam murmurando, a lógica seria que eles se humilhassem, que eles se arrependessem, que eles não cometessem mais aquilo que estavam cometendo, principalmente murmurando contra Deus. Mas o que aconteceu? Aconteceu exatamente o oposto. Na verdade, em vez de eles se humilharem, eles começaram a murmurar ainda mais, e agora falar do maná que Deus mandava todo dia. O texto é claro quando diz que eles ficavam tão indignados com a comida que Deus deu ou dava, que eles diziam que aquilo era um pão vil, meus amados, ou seja, algo desprezível. Olha só que ponto aquele povo chegou, né? Esqueceu-se do favor de Deus, esqueceu-se dos milagres de Deus, esqueceu-se do operar de Deus, esqueceu-se das maravilhas de Deus. Que povo danado, né? Como diz aqui no nosso linguajar. Então, o destaque que eu coloco aqui para nós é esse, isso, ou seja, essa atitude do povo de continuar murmurando, mesmo com o castigo de Deus já ter vindo. Isso mostra o quanto os homens são obstinados a irem contra Deus. Há uma obstinação no coração humano de ir contra Deus, de ir contra a vontade de Deus, de desobedecer à lei do Senhor, porque eles poderiam ter se humilhado, não é isso? Ter se convertido, mas não. Eles decidiram ser ou continuar obstinados. Mais uma vez, meus amados, se a zoada aí atrapalhar porque está chovendo, tá bom? E eu espero que os irmãos me compreendam. Então vamos lá. O segundo ponto que eu quero destacar é que aqui nós vemos uma atitude que beira a insanidade. Aqueles homens, em não se humilharem, aqueles homens em não pedirem perdão a Deus, continuaram murmurando contra Deus. Isso é uma atitude que revela ou beira a loucura, a insanidade. E é interessante, meus amados, que isso parece estar longe, mas não. Nós podemos agir assim, nós podemos estar da mesma maneira, termos errado, Deus nos corrigiu e continuarmos no erro, insistindo no erro, permanecendo, talvez cometendo até coisas piores. Isso beira a loucura. Que nós não venhamos brincar com o poder de Deus, que nós não venhamos brigar com a potente mão de Deus. A mão de Deus, meus amados, é pesada, a mão de Deus é pesada, e essa atitude desse povo beirava a loucura, a insanidade. Destacando outro tópico aqui para nós, meus amados, quando diz assim, as murmurações nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus e revela o quanto somos ingratos para com Deus. A murmuração, quando nós murmuramos contra Deus,
é como se nós estivéssemos esquecido de tudo quanto Ele fez por nós. Nesse caso aqui do povo, Deus tirou ele de escravo, Deus operou muitos milagres diante dos olhos deles, Deus deu escape dos inimigos, Deus deu a promessa da cidade santa, da Canaã. Deus fez deles uma nação honrada, meus amados, mas esse povo acabou não dando a devida atenção a isso. Esse povo não se agarrou a isso, pelo contrário, decidiu continuar murmurando contra o Senhor Jesus Cristo. Então, segundo aqui a lição, o autor diz que a murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Então, a murmuração nos faz esquecer. E eu até acrescento dizendo assim: e revela o quanto somos ingratos para com Deus. Porque, meus amados, quando nós esquecemos dos favores de Deus, nós estamos agindo com o sentimento de ingratidão. É não levar em conta aquilo que Deus fez por nós. Porque se nós pararmos para pensar, Deus ele fez muito por nós. Deus ele faz muito por nós. E faz aquilo que nós não merecíamos. E isso eu gosto de dizer que é uma característica humana. Essa questão da ingratidão, É tanto que o salmista diz: alegra-te, ó minha alma, ao Senhor, Alegra-te, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Note que o salmista clama para que a alma dele não venha se esquecer dos benefícios do Senhor, porque é natural que o ser humano, por ter um coração corrompido, se esqueça dos favores de Deus, mas que nós possamos lutar, meus amados, para não esquecermos daquilo que Deus fez por nós. Eu digo que existe o duplo, aquilo que eu chamei de duplo esquecimento, ou seja, o que Deus é para nós e o que nós passamos no mundo. A ingratidão revela isso, que nós passamos a esquecer quem Deus é e o que nós passamos no mundo. Porque o que Deus é, queridos, é um Deus todo-poderoso, misericordioso, amoroso, um Deus paciente para conosco, um Deus que nos ajuda nas nossas necessidades, nas nossas carências, em nossa vida de uma maneira geral. E também a ingratidão faz com que a gente esqueça daquilo que nós éramos no mundo. O que nós éramos no mundo? Nós éramos cavalo de Satanás, meus amados. Nós éramos escória do mundo. Nós éramos considerados lixo. Nós éramos considerados nada. Mas Deus nos salvou, perdoou-nos, restaurou-nos, renovou-nos, fez como aquele pai do filho pródigo, deu aliança, deu novas vestes e ainda deu uma festa. Foi isso que aconteceu, mas que nós não venhamos ser ingratos para com Deus, meus amados, porque a murmuração revela isso, a ingratidão nossa para com Deus, e que isso não seja uma realidade em nossa vida, mas que sejamos sempre gratos ao Senhor pelo que Ele é para nós e gratos por aquilo que Ele faz. Amém? Vamos avançar no terceiro subtópico, que diz assim: a terceira queixa. Nós vimos a primeira queixa a respeito da sequidão, estavam com sede. Nós vimos ali a segunda queixa a respeito do maná, com relação à alimentação, e a terceira queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmurações apresentadas no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam.
Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam, olha só, não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé. Teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Arão e Miriam queriam também um tratamento protagonista como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós falamos, a inveja é um dos motivos que desembocam também na contenda, na briga, na rixa, né, nas discussões. E era o que estava acontecendo aqui na família de Moisés. No caso, Miriam e Arão contra Moisés. Como destacou aqui o autor da lição, eles não aceitavam o casamento de Moisés. O destaque que eu faço aqui para nós é que eles estavam inconformados. Nada para eles estava bom, sempre estava faltando alguma coisa. Então, o murmurador, meus amados, extremista, ele está tão apegado a murmurar, a questionar, a brigar, a discutir, que nada para ele está bom. E isso é terrível, meus amados. Certa feita, conversando aqui com a minha esposa, nós precisamos sim ter um olhar crítico, nós precisamos sim ser cautelosos, ser diligentes, mas nós temos que ter cuidado em relação ao extremismo, meus amados. Por exemplo, eu sei de casos, inclusive aqui na igreja onde nós congregamos, aqui no campo de São Francisco do Pará, de pessoas que começaram a ir para a igreja só para questionar as mensagens, só para ver onde o pregador estava cometendo os erros, as falhas, e ele foi ali vivendo esse estilo de vida e não deu outro, meu amado. Ele desviou-se, abandonou a fé, porque é aquele crítico exagerado, exacerbado, tudo ele criticava, tudo ele via erro, tudo ele via falha. Cuidado com isso também, meus amados. Eu não estou desencorajando os irmãos a ter um olhar crítico, mas cuidado com a crítica, cuidado com a murmuração, com o exagero. Isso é péssimo, isso traz consequências ruins para a nossa vida, assim como trouxe aqui na vida de Miriam e de Arão. Eles estavam enciumados, eles queriam ser tratados de igual modo como Moisés era, só, queridos, que o chamado era para Moisés. Mesmo Moisés sendo o mais novo, quem foi chamado foi Moisés. O que restava para Arão e Miriam era se submeter, Era se submeter ali às ordens de Moisés. Interessante que tem pessoas, vamos dizer assim, um presbítero, um diácono, um presbítero, um pastor auxiliar, que não consegue se submeter às orientações de um diácono, de um auxiliar. E não é assim que funciona. Se Deus chamou, independente da idade, meus amados, nós temos que acatar, nós temos que obedecer, nós temos que ir de acordo com a vontade do Senhor, obedecer, acatar, nos submetermos àquela liderança. Amém? Vamos adiante, vamos mais adiante. O segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da lição diz: o motivo da rebelião de Miriam. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. O primeiro tópico é a inveja, e nós já falamos dela. Vamos detalhar um pouco mais. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão o sumo sacerdote. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança de Moisés, a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão
achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Abre aspas, olha o que eles falaram. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro, tendo tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui para alguns destaques, meus amados. O autor diz que Arão e Miriam foram levantados também por Deus, mas com algumas coisas específicas. Por exemplo, Miriam era profetisa, Arão, sumo sacerdote. Moisés tinha um chamado distinto, diferente, e que o colocava acima dos dois, que era liderar todo o povo. Então, eles tiveram, vamos dizer assim, cargos, funções dadas por Deus para cooperar, para auxiliar, para ajudar ali a liderança de Moisés. Só que eles não se contentaram com aquilo que eles tinham. Não, eles queriam mais. Nós vimos ainda agora há pouco que o inconformismo tomou conta deles. Eles não estavam conformados, né? Nada para eles estava bom. Já aqui nós vemos o quê? Que eles não estavam satisfeitos com aquilo que tinham, queriam mais, e mais, e mais, e mais. O detalhe que eu coloquei aqui diz assim: como já vimos, a inveja surge também do inconformismo, fazendo alguém desejar o que não tem. 1 Reis capítulo 21, nós vemos ali uma atitude de inveja de Acabe e a esposa dele, Jezabel, e um homem chamado Nabote. Acabe era rei, Jezabel era a rainha, e Nabote um simples servo, habitante ali daquela região. Nabote, ele tinha uma vinha. Daqui a pouco, Jezabel, ela deseja ter a vinha de Nabote. Ela vai com seu esposo Acabe, convence Acabe tentar comprar aquela vinha. Acabe vai até Nabote e Nabote não vende aquela herdade, porque era uma herança familiar, ele não podia se desfazer daquela herança, daquela vinha. Ele, Acabe, volta até a sua esposa, conta a história que Nabote não quer comprar ou vender a vinha. Ela fica enfurecida e ela trama, meus amados, ela trama a morte daquele jovem Nabote, daquele homem chamado Nabote, e diga-se de passagem, com requintes de crueldade, tudo para tomar aquilo que aquele homem tinha, aquela pequena vinha. O destaque, a lição que eu tiro é que a inveja, muitas das vezes, não vem por intermédio de pessoas que não tenham as coisas. A inveja, muitas das vezes, vem daqueles que já têm as coisas. O que ele não suporta é ver alguém ter. Só ele pode ter, só ela pode ter, só ele pode conquistar, só ela pode conquistar. Se alguém conquista, ele faz de tudo ali para destruir, para desfazer, para fazer com que aquela pessoa perca. Então, veja, meus amados, talvez você não tenha muita coisa, e tem pessoas que têm inveja de você, e você diz: mas meu Deus, inveja de mim, eu não tenho nada. É porque é isso. Tem pessoas que sentem inveja de nós por nada. É porque eles não conseguem ver a nossa felicidade, eles não conseguem ver ali, nós temos alguma coisa,
e querem tirar de nós. E esse foi o caso de Miriam e de Arão. Eles já tinham, mas queriam mais. E nós precisamos ter, meus amados, cuidados em relação a isso. Um outro detalhe que eu destaco aqui para nós é quando o autor diz assim, quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Ou seja, veja, dentro de uma família tem irmãos que eles conseguem vencer na vida, outros não. Tem irmãos que se formam em médico, é um engenheiro, é um advogado. Já o outro irmão é um simples vendedor, talvez, de artesanato, uma coisa mais simples, mais humilde. E ao invés daquele irmão que não tem, vamos dizer assim, meus amados, um emprego tão bom, uma renda tão boa, mas tem o irmão que tem um emprego, uma renda boa, ao invés de ele se alegrar pelo feito do irmão, pela conquista do irmão, ele se entristece. Não, ele inveja, ele faz o contrário. Interessante que a Bíblia diz assim, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Na verdade, o invejoso, ele chora por causa da conquista do outro e se alegra por causa da derrota do outro. Então, no seio familiar nós vemos esta realidade, meus amados, de irmãos que têm inveja do outro irmão, porque um venceu na vida, um outro conquistou e ele não. Não sei em que lado você está, não sei em que lado você está, mas não se entristeça com isso, alegre-se. Talvez, ou talvez não, essa é a realidade. Se o seu irmão chegou, é porque ele estudou, ele se dedicou, ele se preparou, ele abriu mão de algumas coisas para vencer. E talvez você não tenha dedicado tanto se quando dedicou, mas você pode dizer, mas irmão, eu me dediquei, mas não consegui. Paciência, a vida é assim. Nem todos infelizmente chegam, mas nem por isso você vai se entristecer, você vai ficar com inveja do seu irmão. Olhe para aquilo que você conquistou. Você tem uma esposa, você tem um lar, você tem filhos felizes. Talvez, não que eu queira que isso aconteça, mas quem sabe o seu irmão ou a sua irmã, mesmo tendo dinheiro, bom emprego, não tem, infelizmente, um lar feliz, E isso não significa que você vai se alegrar com isso. Eu só quero que você perceba e mude o seu pensamento para não ter inveja, que isso só traz confusões, só traz desavença, só traz intriga, morte, principalmente morte espiritual. Nós podemos também pegar essa mesma realidade, meus amados, do inconformismo, ou seja, de pessoas que já têm e querem mais, e aplicarmos dentro da igreja, Alguém que canta, quer cantar e quer pregar e quer tocar e quer ser isso, ele quer abraçar, ela quer abraçar, como a gente diz, o mundo com as pernas. Não, queridos, pegue aquilo que Deus deu para você e desenvolva da melhor maneira possível. Se alguém canta melhor, amém, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém prega melhor, amém, louvado seja o nome do Senhor. Desenvolva aquilo que Deus deu. Se Arão desenvolvesse o sacerdócio que Deus entregou, amém, o nome do Senhor seria glorificado. Se Miriam desenvolvesse o profetismo que Deus levantou ela, amém, o nome do Senhor seria glorificado. Não é pela quantidade de cargos, meus amados, que Deus é glorificado, mas pelo amor que nós desempenhamos aquele cargo, pela fidelidade que nós desempenhamos aquele cargo, com as intenções que nós executamos aquele cargo, de maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não inveje o cargo dos outros, não cobice o cargo dos outros, e se alegre para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui para o segundo subtópico desse tópico, que diz assim: o motim familiar promove dissabores. Olha só, outra característica do motim: dissabores. O que são os dissabores? São frustrações, são desprazeres, pessoas frustradas, pessoas entristecidas, pessoas amarguradas,
pessoas feridas, pessoas mortas espiritualmente, tudo por causa de brigas, de intrigas, de motins, os filhos que se reúnem para lutar contra o outro irmão. Quem lembra da história de José, né? Os irmãos ali se reunindo para tirar a vida de José. Meu Deus, que tristeza, meus amados, que tristeza, que lamento poder saber que essa é uma realidade no seio de algumas famílias, mas que Deus restaure, que Deus transforme, que Deus reconstrua e que nós possamos viver um lar abençoado de harmonia e de paz. Então vamos lá. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui, meus amados, extrair alguns pontos importantes para nós. O primeiro deles é quando o autor diz assim, embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúmes contra o seu próprio irmão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Miriam não poderia invejar Moisés. Porque Arão não poderia invejar Moisés? Porque foi Deus quem o escolheu. Foi Deus quem o chamou. Talvez você, olhando assim, dentro da igreja, se sinta mais capacitado, se sinta mais bem preparado, e Deus escolheu uma outra pessoa com menos capacidade, com menos argumento, com menos intelectualidade, né? Cuidado, querido, para você não invejar. Cuidado para você não se levantar contra esse irmão, contra essa irmã. Quem escolheu foi Deus. E contra as escolhas de Deus nós não podemos fazer nada, porque Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eles não poderiam ter essa atitude contra a vida de Moisés, porque quem escolheu foi Deus e não os homens. Foi Deus quem escolheu. É o primeiro detalhe que eu cito aqui para nós. O segundo é, quando a revista, o autor diz assim: infelizmente essa atitude de Arão e de Moisés influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a inveja, ela não somente é destrutiva, a inveja não somente mata, destrói, como ela também, ela joga pessoas contra outras pessoas. Note que naquela história que eu contei de Acabe e Jezabel, né? O pobre de Acabe, que não tinha nada a ver com a história, porque quem desejou a vinha foi Jezabel, a vinha de Nabote, mas daqui a pouco ela já envolve Acabe, e Acabe vai até Nabote e não consegue, já cria ali um sentimento ruim, porque a inveja faz isso. A inveja joga um contra o outro. Nesse caso, Arão e Miriam, eles se reuniram e começaram a falar no meio do povo contra Moisés, e o povo passou a ficar contra Moisés. Que triste relato, né, meus amados? Que triste situação isso daí. E mais triste ainda em saber que isso acontece no meio do povo de Deus. Mais triste ainda em saber que isso acontece no meio do povo de Deus. Pessoas que se levantam e saem ali criando contenda entre os irmãos, fazendo motim para destruir a liderança e assim implantando a maldade.
Um outro ponto que eu quero destacar aqui, meus amados, nesse tópico, é quando o autor diz assim, Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Então, o destaque que eu quero trazer aqui é: Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Eu gosto de dizer, meus amados, que Deus ele sabe julgar. Deus é um justo juiz. Deus trata as coisas como devem ser tratadas, na individualidade. Tem pessoas que deixam a igreja por causa de Beltrano, de Ciclano, de Fulano. Deus vai tratar com Beltrano, com Ciclano e com Fulano e vai tratar com aquele que saiu. Não adianta tentar se justificar: eu saí da igreja por causa de Ciclano, eu deixei de servir ao Senhor por causa de Beltrano, como se Deus fosse agora, não, eu vou te perdoar aqui porque foi isso. Não vai acontecer isso. Deus vai julgar cada um na individualidade. É tanto, meus amados, que quando nós olhamos para o Gênesis, a história de Adão e Eva, Deus ele chega na viração do dia, Adão e Eva estão escondidos, Deus chama Adão, ele diz: estamos aqui porque eu vi o Senhor chegando e temi. Deus ali, na sua onisciência, pergunta: por acaso comeste do fruto que eu disse que não deveriam comer? Ele disse: comeu. Mas antes dele responder que comeu, na verdade ele não assume a responsabilidade. Ele joga ou transfere para quem? Para Eva. E Eva transfere para a serpente. Então, um fica jogando para o outro, tentando se justificar. Mas o detalhe do texto é que Deus ele traz a sentença para a vida de Adão, traz a sentença para a vida de Eva e traz a sentença para a serpente. Todos eles foram julgados individualmente. Então, mesmo eles se justificando, isso não alterou nada, o juízo veio do mesmo jeito. Então, essa realidade do juízo de Deus precisa gerar temor no nosso coração, para nós não procedermos com motins, meus amados, com motins, com brigas, com desavenças, com jogando o irmão contra o outro, derrubando lideranças. Cuidado, Deus vai tratar na individualidade, Deus vai julgar cada um. Eu coloquei aqui um ponto dizendo assim: não só nesse caso, em termos de família, mas onde a inveja e murmuração, Deus é quem vai julgar. Não só no caso, no âmbito familiar, não só no caso do âmbito da igreja, mas no emprego, na empresa, nos negócios, toda e qualquer situação de murmuração, de inveja, meus amados, nós trataremos com Deus. É Deus quem vai tratar dessas coisas. Por isso nós precisamos estar atentos e pedir a graça de Deus para fugirmos dessas coisas. Amém? Vamos adiante para o terceiro tópico da nossa lição, que diz assim: Moisés, um homem manso e humilde. Moisés, um homem manso e humilde. Primeiro subtópico: o homem mais manso que havia na terra. A leitura diz assim: a Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Isso está em Números capítulo 12, verso 3. Ele não revidou, veja só, ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. No Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 1, verso 5. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com os seus irmãos. Pelo contrário, ele fez o quê? Orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente observa, meus amados, que as aplicações elas estão convergindo muito para a questão do nosso trato dentro da igreja, né? Sai um pouco da questão do seio familiar e vai aqui para dentro da igreja. Então vamos lá, ponto a ponto, dentro desse tópico. O primeiro aqui, Mateus capítulo 5, Jesus ele enaltece essa característica do manso, quando ele diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Qual é a terra que Jesus está se referindo? Poderíamos aplicar em segundo plano esta terra, ou seja, aquele que é manso, ele consegue alcançar graça diante dos homens. Aquele que é manso, ele consegue alcançar os seus objetivos. Aquele que é manso, ele consegue alcançar o coração das pessoas. Então isso seria, em segunda instância, aquele que alcança a terra, aquele que se dá bem nesta terra. Mas também podemos aplicar em primeira instância a terra, o céu, né? Os mansos herdarão os céus, vão alcançar os céus. Então, olha, meus amados, a riqueza para a vida daqueles que são mansos, alcançarão os céus, ou serão prósperos nessa terra, é o que Jesus está dizendo. Já em Mateus capítulo 5, verso 9, dando sequência ao sermão, ele diz que os pacificadores, aqueles que desfazem as intrigas, ao contrário daqueles que produzem as desavenças, né? As brigas entre os irmãos, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quem é um pacificador é um filho de Deus. O contrário disso deixa de ser filho de Deus. Não é filho de Deus aquele que não é um pacificador. Será que estamos sendo pacificadores, meus amados? Ou será que estamos sendo aqueles que promovem a discussão, promovem a briga, promovem os motins? Será que nós não estamos sendo esse, meus amados? Jogando um irmão contra o outro? Só Deus para ter misericórdia das nossas vidas. Então, aqui também Jesus enaltece os pacificadores. Já na mentalidade mundana, o manso, o pacificador tem uma conotação totalmente diferente. E infelizmente, muitos caem nesse conceito. O que o mundo pensa do pacificador? Tu é um covarde, tu é fraco, tu é um besta, tu é um bobo. Não, se fosse comigo eu revidaria. Não, se fosse comigo eu não levaria desaforo para casa. Essa é a mentalidade do mundo. Mas nós não somos guiados pela mentalidade do mundo, meus amados. Nós somos guiados pelo aquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? A Bíblia contém a vontade de Deus. E a Bíblia diz que os mansos, os pacificadores, têm benefícios, herdam os céus, são chamados filhos de Deus. Vamos
Vamos ver duas referências aqui, meus amados, em Mateus capítulo 11, verso 29. Mateus, anote aí e confira comigo. Mateus capítulo 11, o verso é o 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quem falou isso? Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque a lição vai dizer que esse autocontrole que uma pessoa tem não vem de si mesma, mas é o reflexo do fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo em nós. E o próprio Cristo está aqui testificando que Ele é manso e humilde. E Ele diz: aprendam de mim, ou seja, sejam como eu, manso e humilde. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para 1 de Pedro, capítulo 3, verso 4, meus amados. Mais uma referência aqui para nós. 1 de Pedro, capítulo 3, o verso é o verso 4, que diz assim, 1 Pedro 3, 4: mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso para Deus. Ou seja, Pedro está aqui aconselhando as mulheres, que as mulheres, elas deveriam ter um comportamento. Qual seria esse comportamento? Que a beleza dela estava não no exterior, mas no interior. No interior. Outra coisa, que o vestido dela, no incorruptível traje, olha só, elas deveriam se vestir de quê? Se vestir de um espírito manso e quieto. O apóstolo Pedro aqui está instigando as mulheres a ser mansas, a serem quietas. E o detalhe aqui nesse verso 4 é que isso é precioso a Deus, meus amados. Precioso a Deus não é alguém que se revolta, né? Precioso para Deus não é alguém que se ira, que se exalta, não. Precioso para Deus é mansidão, quietude. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar, meus amados, aqui, que tem muita coisa ainda para nós. Porque veja, o tópico diz aqui quase no início, a Bíblia declara desse tópico, tá? O manso que havia na terra, o mais manso, Moisés. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou, olha só. Mesmo sabendo que os irmãos estavam contra ele, mesmo sabendo que o povo estava contra ele, ele não revidou. Eu coloquei um detalhe dizendo assim: o revide, além de não ser uma atitude de um filho de Deus, só trará consequências piores. Não tem aquela história que quanto mais lenha, mais fogo? Se Moisés revidasse, a coisa só poderia continuar piorando. Então, ele foi sábio aqui, Moisés. Porque note, eu coloquei que o revide não é uma característica de um filho de Deus. Lembra que Jesus disse assim, quando baterem uma face, deem a outra também. É nesse sentido do revide. Deus ou Jesus não quer que nós venhamos revidar, é fugir, é não dar mais lenha para aquela fogueira, porque, meus amados, o revide piora a situação e tende a ter consequências ainda maiores e mais devastadoras. Amém? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. O texto diz aqui, sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dos outros homens. Será que estamos sendo vistos desta maneira, meus amados? Essa mansidão era visto, era contemplado pelas pessoas na vida de Moisés. Era notório, era claro isso. Será que as pessoas estão nos enxergando assim?
como uma pessoa mansa, humilde, pacificadora? Será que elas estão nos enxergando assim? O certo é que precisam ver, necessitam ver. Isso tem que ser uma realidade, meus amados, em nossa vida. Nos esforcemos, apesar da nossa natureza querer mostrar ser o contrário, nós precisamos ser como Cristo quer que nós sejamos, manso e humilde. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O outro detalhe nesse tópico, meus amados, que eu destaco para nós, é quando o autor diz: essa atitude de mansidão é uma qualidade do fruto do Espírito Santo. Ou seja, tendo essa capacidade, nós temos o caráter de Cristo em nós. Tendo essa capacidade, nós temos o caráter de Cristo em nós, que, ao meu ver, essa deveria ser a busca de todo cristão, ser parecido com Cristo, ser parecido com o seu mestre. Lembra quando Jesus está pendurado na cruz, de braços abertos, que ele tinha ali autoridade para pedir ao Pai que destruíssem aqueles seus inimigos? Mas o que ele diz? O que ele diz? O que ele diz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a atitude mansa de Jesus, e nós devemos, meus amados, refletir essa mesma verdade como na vida de Jesus. Tenho ainda outro detalhe, porque o autor diz assim: mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com os seus irmãos. Pelo contrário, ele orou a Deus para os perdoar. Bendito Deus. Quem lembra de José, né? Quem lembra de José quando teve a oportunidade de ali, como sendo segundo do rei, poderia muito bem destruir os seus irmãos, mas não foi o que ele fez. Ele os perdoou, ele os amou. E ainda cita uma coisa extraordinária da Bíblia, meus amados. Ele diz assim: quem sabe não foi para isso que Deus me colocou aqui. Que tremendo, meus amados, que revelação tremenda. E ali ele se reconciliou com os seus irmãos José e também Jesus, né, que orou pelos seus inimigos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o segundo subtópico da nossa lição. O segundo subtópico da nossa lição diz assim: o fardo de uma liderança. A leitura diz: no capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso da sua liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os 70, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar de ódio, há amor. No lugar de ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossas famílias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Trazendo aqui 3 pontos para nós, meus amados. 3 pontos para nós. Primeiro, quando o autor diz assim: houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel da terra prometida. Isso aqui no caso, Moisés. Glória a Deus. Esse texto, ele é muito aplicável para a liderança eclesiástica. Esse texto ele se aplica para questões eclesiásticas e também para pais e mães, porque ser pai e ser mãe é também um ministério. Ser pai e ser mãe é também um cargo, é uma missão a ser desenvolvida.
E às vezes, por conta da rebeldia de alguns filhos, da maldade dos seus filhos, os pais se cansam, né? Os pais eles estão exaustos, estão esgotados. E isso acontece, infelizmente. Mas que Deus lhe fortaleça nesse momento, que Deus renove as suas forças nessa oportunidade, que Deus lhe restaure, que você continue. Quem sabe alguém tem um filho nas drogas, né? E a gente sabe que quem tem filho nas drogas, não somente aquele que está nas drogas, mas os pais, os irmãos sofrem, vão ali morrendo junto. Mas creia no poder de Deus, continue confiando em Deus, entregue a sua vida ao Senhor e deixe Deus trabalhar. Já aplicando no aspecto de uma liderança, da mesma forma, né? Não é fácil para um pastor, para um líder, assim como Moisés, que segundo alguns estudiosos, tinha ali aproximadamente 2 milhões de pessoas. Já pensou, irmãos? 2 milhões de pessoas sendo conduzido por um homem, né? Por Moisés, as causas que vinham para ele resolver, as demandas, o volume de demandas que tinha ali para Moisés tentar resolver, tentar trazer ali alguma solução. Eram queixas, eram murmurações, eram brigas, eram contendas, e agora até mesmo essa situação com a sua família, porque é na família que a gente encontra o aporte, o suporte, o apoio, o auxílio, e agora o próprio Moisés nem isso está podendo contar com a sua família. Não foi fácil para aquele homem, ele sente o peso. Quem sabe, né, você como um pastor está assim, está desanimado, está entristecido com algumas situações no ministério, né? São as incompreensões, são as cobranças, é o peso, é a responsabilidade, grupos que se levantam contra a sua vida. Não olhe para essas coisas, mas continue fazendo o trabalho do Senhor, desenvolva o ministério que Ele entregou para a sua vida e faça como Moisés, apenas ore e apresente a vida dessas pessoas diante do Senhor, para que Deus possa fazer a vontade dEle. Amém, meus amados? Eu tenho outro apontamento aqui para nós, quando diz aqui no final, outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar de ódio, há amor, no lugar de ciúme, de inveja, a parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família, glória a Deus. Ou seja, que haja múltipla cooperação dentro das famílias, que haja cooperadores, que o espírito de cooperação, de hombridade, né, possa fluir, não somente dentro da família, mas também você que é um líder, que é um pastor, que Deus levante cooperadores, Deus levante ajudadores que se unam a Ti, né? E o nome do Senhor venha a ser glorificado e o reino de Deus avance. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para o terceiro tópico dessa lição, meus amados: a punição de Miriam e Arão. A rebeldia provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés fez o que, meus amados? Acendeu a ira do Senhor. Lembra que eu falei que a murmuração, ela não alcança somente aquele a quem está sendo perseguido, mas ela também alcança Deus. Deus está vendo e é Deus quem julga. Por isso nós não devemos andar no caminho da murmuração, porque Deus é quem vai julgar. Então veja, por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Ou seja, Deus, vendo todo aquele burburinho no meio do povo, chama Moisés, Arão e Miriam para uma conversa, para um diálogo. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhe a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés
diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar o seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequências trágicas. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, palavras atravessadas, destruição da reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glórias ao nome do Senhor. Então veja, meus amados, aqui um detalhe que eu cito para nós. Aquela atitude de Arão e de Miriam, de sedução, sedição, de motim, de murmuração, de lançar o povo contra Moisés, o detalhe que eu digo é que não ficou impune. Não passou, como nós dizemos assim, não ficou barato. Essa atitude não ficou barato. E Deus trouxe ali a consequência. Talvez uma resposta imediata. Nem toda resposta de Deus é imediata. Nesse caso de Miriam, foi imediata. Mas uma coisa é certa, ela não ficou impune. Ela teve o castigo. Assim como todo murmurador, assim como todo aquele que cria motim, contenda entre os irmãos, terá sua consequência. E é triste para aquele que cai na mão do Deus Todo-Poderoso. É lamentável para aquele que sofre o juízo de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um outro detalhe aqui é que o autor fala que nós precisamos evitar falsas acusações, palavras atravessadas, destruição da reputação de familiares, pessoas que se levantam para desonrar, para manchar a nossa história, para manchar o nosso caráter, a nossa idoneidade, inventam, tramam. Meu Deus, não é fácil. Só Jesus para ter misericórdia, para nos livrar dessas pessoas e nos livrar de sermos essa pessoa. Longe de nós essas coisas, meus amados, que realmente nós possamos refletir o fruto do Espírito Santo em nós, e ao invés de sermos pedra de tropeço, possamos ser fonte de bênção, seja dentro da nossa família, seja dentro da igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui para a leitura da conclusão, que diz assim: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitude como essas produzem graves prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Viu como o autor termina exatamente com aquilo que eu disse que é uma das maiores características, uma maior evidência na vida de um cristão? A prudência. Que nós vivamos isso, meus amados, a prudência. Espero ter contribuído, humildemente digo isso, espero ter contribuído para o teu crescimento espiritual. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu oro por você, você ora por mim, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Permitindo Ele,
Na próxima lição estaremos aqui em nome de Jesus. Amém e amém.